Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus. Estamos aqui mais uma vez, reunidos. Convidamos você e vocês também que estão aí nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento, logo pela manhã, para participar conosco aí desse momento, deixando aí a sua contribuição, pedido de oração, sua participação. E hoje o Evangelho que nós vamos ouvir de Mateus 19, 3 a 12, que traz para nós a seguinte mensagem. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne, de modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser por causa de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim os fizeram, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, mais uma vez aqui aparece uma questão, um questionamento a Jesus a respeito de um conflito. Pedro perguntava sobre quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão, e Jesus vai dizer que sempre. Aqui as autoridades judaicas vão perguntar, querendo colocar Jesus numa situação difícil, se era permitido o homem, diante de qualquer situação, despedir a sua mulher. E Jesus vai chamar a atenção justamente daquilo que ele já disse para Pedro, né? E o problema é justamente o que? A falta de perdão. A incapacidade das pessoas, de cada um de nós, de perdoar. Por isso se chega ao ponto de você não querer mais conviver com um amigo, chega ao ponto de um marido e de uma mulher não quererem mais conviver, porque falta o quê? Perdão. Simples assim. É só começar a não dar o perdão, não aceitar o perdão do outro, não acolher o perdão e não dar o perdão, para ver se tem condições de conviver. Não tem. Seja na questão das amizades, que Pedro perguntou, mas também na questão do relacionamento de marido e mulher. No relacionamento de uma família também não é diferente. Se não há perdão, é impossível haver convivência, haver relacionamento. E aí Jesus vai chamar a atenção, dizendo que é por causa da dureza do vosso coração, disse Jesus. Por que Moisés permitiu isso? Por causa da dureza do coração de vocês. Mas não é permitido. Não está certo, está errado. Porque vocês não deveriam de estar me perguntando, né? Deveriam de perguntar para Jesus o que deveria se fazer, como poderiam encontrar uma solução, uma resposta, um caminho, um meio para superar essas dificuldades, essas diferenças entre marido e mulher. Não, o que fazer para se separar? O que fazer para um abandonar o outro? E Jesus não veio fazer isso. Jesus, pelo contrário, ele veio nos ensinar a superar,
a vencer aquilo que nos divide. Ele não vem nos ensinar a nos separar, a nos dividir, mas Ele veio nos mostrar para nós que nós precisamos superar, vencer aquilo que nos divide. E aí entra justamente nessa questão da relação marido e mulher. O que é que divide? O que é que está dividindo? Talvez o egoísmo, a vaidade, querer pensar só em mim, não pensar no outro, não pensar na minha família, querer pensar só na minha felicidade, só nos meus direitos, nas minhas vontades, né? E não penso na vontade, no direito, nas necessidades do outro. Então, nós precisamos tomar consciência que Jesus ele não veio nos ensinar a nos dividir, seja como amigos, na pergunta de Pedro, e seja como marido e mulher, como família, na pergunta dos fariseus. Pelo contrário, Jesus ele vem nos ensinar a procurarmos soluções para os nossos problemas. E Ele nos ensinou qual é a solução, tanto para as relações de amizades, como para as relações de marido e mulher de uma família, é o perdão. Não existe outro caminho. E é perdoar quantas vezes, Padre? Aquilo que Jesus disse no Evangelho, 70 vezes 7, como dizendo assim, sempre. Sempre quando for necessário, precisamos perdoar, porque senão não vamos conviver. Não vamos conseguir ser uma família segundo aquilo que é a vontade de Deus. Então, um relacionamento, seja de amizade, seja de convivência familiar, como hoje nós estamos meditando aqui no Evangelho, ele começa a se rachar, a se dividir, quando começam a negar o perdão um para o outro. Quando começam a não aceitar o perdão, seja dar ou seja receber o perdão um do outro. Então, é impossível, não existe nenhum tipo de relacionamento, de convivência que se sustente sem o perdão, sem a compaixão, sem a misericórdia um do outro. Por isso, hoje, o Senhor Jesus, ele reforça dizendo assim, se Moisés permitiu isso, é por causa da dureza do coração de vocês. E se vocês querem uma solução, uma resposta para isso, vocês precisam deixar de ter o coração duro e realmente fazer aquilo que o Evangelho pede, que é perdoar, que é amar, independente daquilo que o outro nos fez ou que poderá fazer para nós. Então, isso é importante a gente ter presente. E o Senhor nos ajude a nós realmente assim entendermos e procurarmos viver isso na nossa vida também como cristãos. E aí sim, com certeza, nós seremos verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos conduza sempre pelos bons caminhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarce.